Ele Desculpa, irmão despertou com o Pracinha, barulho mas ensurdecedor de essa guerra, essa explosões ao longe. trincheira, O cheiro de mudou tudo. fumaça e pólvora Nada é, estava pessoal. impregnado em seu uniforme. O frio penetrante da trincheira era apenas uma das muitas torturas que enfrentava. Mas o que mais o aterrorizava naquele momento era a incerteza. Ele estava cercado, e a cada respiração sentia que a morte estava mais próxima. Era 1945 e a Itália estava em chamas. O soldado brasileiro, um jovem de apenas 22 anos, não tinha ideia de que naquele dia sua vida mudaria para sempre. Cercado por 30 soldados alemães, ele se deu conta de que a situação era desesperadora. O pânico tomou conta de seu coração ao perceber que não conseguiria escapar. Com o dedo tremendo no gatilho de sua arma, ele olhou para o horizonte em busca de uma saída, mas tudo o que viu foi um campo coberto de neve e sombras de morte. Como isso aconteceu? Pensou. Ele estava longe de casa, longe de sua família, e a única coisa que restava era um instinto de sobrevivência. Mas não foi o que ocorreu. Naquele momento de tensão máxima, tudo parecia estar perdido. Ele lembrou das palavras de seu pai, que sempre dizia que a coragem era o que definia um homem. Com um último olhar para os camaradas ao seu redor, a mente se tornou um turbilhão de memórias. Ele não apenas lutava por si mesmo, mas por todos aqueles que confiaram nele. Com um grito de guerra, ele decidiu que não se entregaria facilmente. Para entender como ele chegou naquela situação, precisamos voltar 3 dias antes, quando a vida ainda parecia ter algum sentido. O soldado, um rapaz de origem humilde, havia se alistado no exército com a esperança de servir ao seu país. Ele veio de uma pequena cidade no interior, onde as notícias da guerra chegavam lentamente, mas a vontade de fazer parte da história sempre foi forte. Naquele dia, ao embarcar no trem que o levaria à Itália, ele se despediu de sua mãe, que segurava uma bandeira do Brasil com lágrimas nos olhos. "Volte para casa, meu filho", ela disse, e ele prometeu que voltaria. As primeiras semanas na trincheira foram marcadas por momentos de camaradagem. Ele fez amigos, compartilhando risadas e histórias de vida antes que a guerra os separasse. Juntos, enfrentaram os desafios da rotina, aprendendo a se apoiar mutuamente. Mesmo nas condições mais adversas, os laços de amizade se tornaram um farol de esperança em meio à escuridão. O soldado sonhava com o dia em que poderia voltar para casa e contar histórias sobre suas aventuras. Ele tinha tudo a perder. Mas a guerra não dá trégua. Na madrugada em que tudo mudou, os soldados estavam em um estado de alerta total. O frio fazia com que os ossos doerem, e a ansiedade pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. O jovem soldado se lembrou das noites em claro, contando estrelas no céu. Aquela paz estava prestes a ser destruída. Com um estrondo ensurdecedor, a batalha começou. Explosões e gritos ecoavam à distância, e a adrenalina tomou conta de seu corpo. E foi assim que ele acabou naquela situação impossível. O ataque foi rápido e brutal. A linha de frente se tornou um verdadeiro massacre. Os sons das balas cortando o ar eram como uma sinfonia de horrores. No meio do caos, o soldado viu seus amigos caírem, um a um, e a angústia cresceu dentro dele. Ele se sentiu impotente, sem saber como ajudar. As escolhas se tornaram impossíveis. Ele poderia agir e colocar sua vida em risco, ou permanecer imóvel e ver seus companheiros serem abatidos. Essa escolha o consumiu. No ápice da confusão, ele ouviu um grito familiar. Era Carlos, seu melhor amigo na trincheira. Carlos estava ferido e a cena fez seu coração parar por um instante. Ele queria correr até ele, mas o medo o paralisou. E foi então que a decisão final se apresentou. O que ele deveria fazer? Arriscar a própria vida para salvar um amigo ou permanecer seguro, sabendo que cada segundo contava? O peso dessa escolha era insuportável. Com uma coragem que ele não sabia que possuía, o soldado tomou a decisão de ir em frente. Ele se lançou para fora da proteção da trincheira, enfrentando o tiroteio. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, mas a imagem de Carlos o impulsionou a lutar. Ele alcançou o amigo e juntos tentaram se arrastar de volta para a segurança. Mas os inimigos estavam por toda parte, e a morte parecia estar em cada esquina. O coração dele batia forte e cada respiração era uma luta.
No clímax da batalha, uma explosão próxima lançou o soldado para longe. Ele caiu e tudo o que ouviu em seguida foi o silêncio. Quando recuperou a consciência, estava cercado por corpos. Ele se levantou, tremendo, e percebeu que estava sozinho. A trincheira estava vazia e nenhum dos seus companheiros havia sobrevivido. O choque tomou conta dele. E agora? Ele era o único vivo. O que acontecera com todos aqueles homens que lutaram ao seu lado? O desespero tomou conta de sua mente. A revelação do que aconteceu naquela trincheira se tornaria parte de sua vida para sempre. Ele não apenas enfrentou a morte, mas também a dor da perda e a solidão. A guerra o transformou. O que deveria ser um momento de glória virou um pesadelo. Ele se tornaria uma testemunha do horror e da fragilidade da vida. Para ele, o legado da guerra não era a bravura, mas a saudade dos que se foram. 74 anos depois, ele ainda se lembrava de cada detalhe daquela noite. O eco dos gritos, o cheiro do sangue e a sensação de impotência. O soldado brasileiro se tornara um homem marcado pela guerra, mas também um símbolo de resiliência. Ele carregava a história de seus companheiros, e a memória deles era um peso que o acompanhava. Mas também era uma fonte de força. Por onde passava, contava suas histórias, lembrando a todos que, na trincheira, a verdadeira face da humanidade se revela nas situações mais extremas. Ele prometeu que voltaria. Com um sorriso nervoso, subiu no trem que o levaria para longe de tudo que conhecia. O tilintar das rodas nos trilhos parecia um prenúncio de aventuras e perigos. A expectativa pulsava em seu peito, mas também havia um medo latente. Ele mal sabia que o verdadeiro desafio o aguardava nas trincheiras da Itália. Nos dias que se seguiram, ele e seus companheiros de pelotão foram instruídos e preparados, mas nada poderia ter preparado aquele jovem para a realidade brutal da guerra. As noites eram longas e frias, e os dias se arrastavam enquanto treinavam para o que viria. A camaradagem entre os soldados cresceu rapidamente, cada um assumindo um papel essencial na luta pela sobrevivência. Entre risadas nervosas e histórias de casa, eles compartilhavam momentos de humanidade que faziam a dor parecer um pouco mais suportável. Ele fez amigos e se sentiu parte de algo maior, um sentimento que o aquecia nas noites geladas. Mas a guerra não era apenas sobre camaradagem, era também sobre decisões difíceis. O clima de tensão crescia a cada dia, e as notícias sobre os combates nas frentes de batalha chegavam como ecos de advertência. A realidade de que suas vidas estavam em jogo começou a se tornar cada vez mais clara. E em meio a tudo isso, ele se lembrava da promessa que fez à sua mãe. Ele precisava voltar. Naquela manhã fatídica, 3 dias antes de ser cercado, o jovem soldado acordou sentindo a pressão no ar. Algo estava prestes a acontecer. O dia começou com a rotina habitual, mas uma sensação de inquietude pairava sobre o acampamento. Ele e seus companheiros foram convocados para uma reunião de emergência. O comandante, com um semblante sério, explicou que a linha de frente estava em colapso e que precisavam de reforços. Os soldados foram divididos em grupos e enviados para diferentes trincheiras, muitos deles sem saber que aquela separação poderia ser fatal. Ele foi designado para uma trincheira em uma posição estratégica, não muito longe do avanço inimigo. Ao chegar, contemplou o cenário. Uma linha de combate que parecia interminável, com cada barranco e cada sombra ocupados por soldados. Mas a beleza do cenário era uma armadilha. A guerra estava prestes a se intensificar. O jovem soldado fez amigos na nova trincheira rapidamente. Entre eles estava Miguel, um homem mais velho, que contava histórias sobre seus dias de juventude no Brasil. Miguel sempre fazia os outros rirem, mesmo em meio ao caos. As noites eram passadas em volta de uma fogueira improvisada, compartilhando histórias e esperanças de um futuro melhor quando voltassem para casa. Mas a tensão estava acumulando, e a cada explosão ao longe, a realidade da guerra se tornava mais inescapável. Os dias se tornaram semanas, e as batalhas se intensificaram. Quando finalmente a ordem de ataque chegou, ele sentiu seu coração acelerar. O plano era simples, mas a execução seria qualquer coisa menos.
Com seus companheiros ao lado, ele avançou. Os sons das balas cortando o ar e os gritos de dor ecoavam enquanto eles enfrentavam os inimigos em um terreno que parecia estar em constante mutação, coberto de lama e sangue. Foi durante um desses ataques que ele viu a morte de perto. Um amigo seu, José, foi atingido. O jovem soldado correu para socorrê-lo, mas sua tentativa foi em vão. José olhou nos olhos dele antes de fechar os olhos para sempre. A dor e a impotência que sentiu naquele momento o marcaram profundamente, e a imagem do amigo caindo se gravou em sua mente. Ele voltou para a trincheira com um peso maior do que qualquer armamento que carregava. Dias se passaram após a perda de José, mas a vida na trincheira continuava. As noites estavam se tornando cada vez mais difíceis, e a tensão entre os soldados aumentava. A luta pela sobrevivência começava a desgastar não apenas os corpos, mas também as mentes. O medo da morte se tornava uma sombra constante, e em meio a isso tudo, ele procurava maneiras de manter a esperança viva. Foi então que, em uma dessas noites, ele teve uma conversa profunda com Miguel. Eles falavam sobre o que significava ser um soldado, sobre a honra, a coragem e os sacrifícios que estavam fazendo. Miguel compartilhou uma história sobre a sua própria família, e o jovem soldado se lembrou da sua mãe. O que ele mais desejava era voltar para ela. Essa conversa deu a ele força, mas também plantou a semente da dúvida. Até onde ele iria para proteger seus companheiros? Finalmente, chegou o dia em que a situação se tornou insustentável. As tropas inimigas avançavam em um ataque inesperado. Ele se lembrou do momento em que tudo mudou. O silêncio que precedeu a tempestade era quase ensurdecedor, e ele sabia que a batalha seria feroz. As ordens foram dadas e a tensão no ar era palpável. Quando as explosões começaram, ele se viu em meio ao terror e à confusão. Os alemães estavam por toda a parte, e ele se viu cercado. Com sua arma em punho, a adrenalina tomou conta enquanto lutava para sobreviver. Ele lembrou-se de Miguel e dos outros, e a determinação de não deixar ninguém para trás o impulsionou. Mas a situação era caótica, cada decisão poderia ser fatal. E foi nesse momento, quando tudo parecia perdido, que ele se viu mais perto da morte do que jamais imaginou. Cercado, sem saída e com seus amigos lutando ao seu lado, um pensamento cruzou sua mente. Como isso aconteceu? Ele havia prometido a si mesmo que voltaria para casa, mas a realidade daquela trincheira estava mais intensa do que a imaginação poderia prever. Naquele instante de desespero, a única coisa que ele podia fazer era lutar. E com um grito de determinação, ele decidiu que não se renderia. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era enorme. Ele não lutava apenas por ele, mas por todos os homens que estavam ao seu redor, por todas as promessas feitas e esperanças de um futuro que poderiam ser destruídas a qualquer momento. E assim, em meio à batalha, o jovem soldado enfrentou seu maior teste. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele prometeu que voltaria. A expectativa e o medo estavam presentes em seu coração, mas a determinação em servir ao Brasil o impulsionou. Quando o trem partiu, ele olhou pela janela, vendo a paisagem familiar se afastar, enquanto pensava na vida que deixava para trás. As lembranças de sua infância, os risos com amigos e os dias simples na roça o acompanhavam, mas a realidade da guerra rapidamente começou a se impor. A primeira coisa que ele sentiu ao chegar na Itália foi o frio cortante. A diferença de clima era drástica, e o cenário de destruição que se apresentava diante dele era assustador. Edifícios em ruínas e a presença constante de soldados de várias nacionalidades deixavam claro que estava em meio a um conflito intenso. Com seus companheiros de batalhão, ele foi levado para um acampamento, onde foram preparados para a luta. A camaradagem criava laços fortes entre eles, e as noites eram passadas em conversas, risadas e a troca de histórias. A esperança de voltar para casa sempre era o tema central. No entanto, as horas se transformaram em dias, e os dias em semanas. Treinos intensos e instruções sobre o combate se tornaram parte da rotina. Ele aprendeu a manusear sua arma, a se mover em silêncio e a enfrentar seus medos. Mas nada o preparou para o que estava por vir. Quando receberam a ordem para avançar em direção à linha de frente, a realidade cruel da guerra se revelou.
O soldado começou a perceber que o medo era um companheiro constante, mas a coragem e a determinação de lutar por seus companheiros o mantinham de pé. A primeira batalha foi caótica. Sons de tiros e explosões ecoavam e a adrenalina corria em suas veias. Ele viu homens caírem ao seu lado e sentiu a angustiante sensação de impotência. Em meio ao caos, ele se lembrou de sua mãe, da bandeira que ela segurava. Era por ela, por sua terra, que ele lutava. A batalha foi vencida, mas não sem custos. O preço da vitória foi a perda de amigos. A tristeza e a dor começaram a se estabelecer em seu coração, e a ideia de que a guerra era uma realidade brutal se solidificou. Após algumas semanas na linha de frente, ele foi designado para uma trincheira. Era um buraco profundo na terra, cercado por sacos de areia, onde a vida e a morte dançavam lado a lado. A visão da guerra era sombria, mas havia uma certa proteção ali. Ele e seus companheiros tentavam fazer o dia passar com conversas e pequenos momentos de alegria, enquanto esperavam nervosamente o próximo ataque. Os dias se arrastavam, as noites eram longas e o frio cortante fazia com que a solidão se intensificasse. Eles tinham que se revezar para dormir, mas o medo de que algo acontecesse enquanto estavam vulneráveis pesava sobre todos. Nesses momentos, ele se lembrava dos sorrisos de sua mãe e da vida simples que tinha deixado para trás. Havia algo de reconfortante em suas memórias, mesmo em meio à escuridão da guerra. Certa noite, enquanto a neve caía suavemente, ele e seus companheiros se reuniram em torno de uma pequena fogueira. O calor da chama era um alívio temporário, e eles aproveitaram para compartilhar histórias de suas vidas. Ele falou sobre a pequena cidade onde cresceu, sobre os campos verdes e os riachos que corriam. Os outros soldados escutavam atentamente e a camaradagem entre eles crescia. Eram homens de diversas partes do Brasil, unidos por um único objetivo. Foi ali, naquela trincheira, que ele conheceu um jovem chamado Carlos, um rapaz da mesma idade que se tornaria seu amigo mais próximo. Carlos e o soldado se tornaram inseparáveis. Juntos, eles enfrentaram o medo e a incerteza, sempre tentando manter o espírito elevado. Riam juntos, contavam piadas e faziam planos para o futuro. Falavam sobre como iriam voltar para casa, sobre o que fariam assim que a guerra terminasse. Essas conversas eram um escape, um lembrete de que ainda havia esperança. Mas a guerra não perdoa. Em uma manhã fria, enquanto a neblina cobria o campo, o som de tiros disparados interrompeu a rotina na trincheira. Era um ataque inesperado e o caos se instaurou. O soldado e Carlos se prepararam para defender seu posto, mas a situação era desesperadora. O inimigo avançava e a tensão aumentava a cada segundo. Ele olhou para Carlos, que estava ao seu lado, determinado a lutar. E foi nesse momento que tudo mudou. Durante a batalha, o soldado viu um movimento à sua frente. Era um soldado inimigo e seu coração disparou. Ele sabia que precisava agir, mas estava paralisado pelo medo. O seu dedo no gatilho tremia enquanto analisava a situação. E então aconteceu o inimaginável. No calor do momento, ele olhou para o inimigo e viu, com horror, que o rosto dele era familiar. Era o irmão que ele não via há anos, um irmão que havia se alistado do lado oposto, lutando por um país que não era o seu. O choque tomou conta dele. Como isso era possível? O homem que antes era um desconhecido, agora era seu próprio sangue. O soldado se viu diante de uma escolha impossível: disparar e matar seu irmão ou hesitar e arriscar a vida de seus companheiros. O tempo parecia parar e a dor dessa revelação era insuportável. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que deveria fazer? O instinto de sobrevivência gritava para agir, mas o amor e a lealdade falavam mais alto. A batalha rugia ao redor, mas naquele momento, tudo se tornou uma névoa distante. Ele não podia acreditar que estava prestes a cometer um ato que mudaria a vida de todos para sempre. O pensamento de sua mãe e do orgulho que ela teria se soubesse que ele lutava pela liberdade do país o atormentava. A decisão que ele tomasse ali não afetaria apenas a sua vida, mas a de todos os que estavam na trincheira e, mais importante, a de seu irmão. O que ele faria? A tensão entre a razão e a emoção explodiu em seu coração. Ele sabia que precisava agir, mas a escolha o consumia. E enquanto olhava para o rosto que havia compartilhado tantos momentos, a única coisa que ele conseguia pensar era: como isso aconteceu?
Aquela trincheira era uma fenda escura na paisagem devastada. O barro cobria as botas e a roupa dos soldados, enquanto as pequenas gotas de chuva misturavam-se com a lama, tornando a situação ainda mais insuportável. Ele estava ali, rodeado de homens cansados e assustados, mas a camaradagem que havia se formado entre eles ainda brilhava em meio ao desespero. Cada um trazia consigo sonhos, medos e promessas feitas a pessoas que esperavam por eles do outro lado do oceano. As horas passaram lentamente. No início, o silêncio era ensurdecedor, mas logo foi quebrado por sussurros nervosos e risadas forçadas. Havia uma tentativa de manter o moral alto, mesmo à beira do abismo. O jovem soldado, embora nervoso, esforçava-se para ser um pilar de força para seus companheiros. Ele contava histórias de sua cidade natal, de sua família e do pequeno lar que deixara para trás. Cada palavra era um lembrete de que havia algo mais além da guerra, um futuro que ainda poderia ser alcançado. Mas as sombras da guerra eram longas e a escuridão se aprofundava. À medida que a noite caía, a tensão aumentava. Ele sentiu uma presença estranha na trincheira, uma sensação que o fez querer olhar por cima da borda e ver o que se aproximava. Os murmúrios diminuíram e o medo começou a tomar conta do grupo. O jovem soldado não conseguia entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Momentos atrás, eles estavam rindo e compartilhando histórias e agora todos estavam em silêncio, esperando. Na escuridão, ele escutou o estalo de galhos quebrando e o som distante de passos. O coração dele disparou. Ele se lembrou das instruções que receberam sobre como lidar com o inimigo e a adrenalina corria em suas veias. Ele se preparou, sabendo que o momento de agir poderia estar próximo. Olhando para seus companheiros, ele percebeu que eles também estavam percebendo a tensão no ar. Aquela trincheira, que antes era um abrigo, agora se tornava uma armadilha mortal. E então, tudo aconteceu de uma só vez. Uma explosão sacudiu o chão e a terra estremeceu sob seus pés. Ele foi lançado para o lado, o impacto o atordoou. Quando se recuperou, a trincheira estava em caos. Homens gritavam e ele sentiu o cheiro metálico do sangue no ar. O jovem soldado levantou-se e a visão era aterradora. Alguns de seus amigos estavam feridos, outros estavam desaparecendo na fumaça. O pânico tomou conta, e a única coisa que ele conseguiu pensar foi em como salvar aqueles que estavam ao seu redor. A batalha se desenrolou de forma caótica, e a linha de frente parecia estar se desmoronando. Ele se movia de um lado para o outro, ajudando a organizar a defesa enquanto tentava manter a calma. A experiência do treinamento parecia distante, e ele se viu fazendo escolhas impossíveis em frações de segundo. Ele viu um de seus companheiros caindo sob os tiros inimigos e, sem pensar, se lançou em sua direção. O instinto de proteger seus amigos era mais forte que o medo. Enquanto ele arrastava o corpo de seu amigo para a segurança da trincheira, a realidade do que estava acontecendo ao seu redor se tornava mais clara. Ele percebeu que, para cada segundo que passava, o perigo aumentava. As balas uniam e ele estava ciente de que a morte poderia chegar a qualquer momento. A sensação de impotência o envolvia. Ele queria gritar, queria que tudo acabasse, mas sabia que precisava manter a compostura. Seus amigos precisavam dele. E foi nesse momento de desespero que ele percebeu que as escolhas que faria a partir dali moldariam não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. As decisões eram pesadas, como pedras em suas costas, enquanto ele lutava para fazer o que era certo. E em meio ao caos, ele viu um rosto familiar entre os soldados inimigos. Era um homem que ele conhecia, alguém que havia compartilhado risadas e histórias em um passado distante. O choque o paralisou e o tempo pareceu parar. Como poderia isso acontecer? Ele estava no campo de batalha contra um amigo de tempos de paz. A mente dele estava em conflito. O que fazer? E se o homem reconhecesse ele também? O jovem soldado estava diante de uma escolha impossível. Ele poderia puxar o gatilho e eliminar a ameaça, ou hesitar e deixar que a vida daquele homem seguisse. A tensão era insuportável, e ele se viu lutando com a pergunta mais angustiante de todas: até onde se estava disposto a ir em nome da sobrevivência? O som da batalha ecoava ao redor dele, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tamborilar de seu próprio coração. Ele olhou para a arma em suas mãos, sentindo o peso da decisão.
E naquele momento de clareza, ele percebeu que a guerra não era apenas sobre vencer ou perder, mas sobre as escolhas que definiriam quem ele era. E, em uma fração de segundo, fez sua escolha. Os minutos passaram como horas. Quando o tiroteio finalmente diminuiu, o silêncio voltou a reinar. Ele se viu sozinho. A trincheira estava vazia, e a realidade do que acabara de acontecer o atingiu como um soco no estômago. Ele não queria olhar para o amigo caído, para a decisão que tomou e o custo que isso teve. Era um peso que ele levaria consigo para sempre. E enquanto a noite caía e a escuridão envolvia a trincheira, ele sabia que, no final, a guerra havia deixado marcas que nunca se apagariam. Naquela noite, ele não dormiu. Em vez disso, passou horas refletindo sobre as escolhas que o levaram até ali. As memórias de risadas e momentos de amizade se misturavam com a realidade brutal da guerra. Ele sentiu que a vida como conhecia havia mudado para sempre e que a verdadeira batalha não era apenas no campo, mas também dentro de si mesmo. O peso da culpa e da dor começava a formar uma nova trincheira em seu coração, uma que ele nunca imaginou que teria que enfrentar. E enquanto as estrelas brilhavam acima, ele sussurrou uma promessa silenciosa ao vento. Ele voltaria para casa, mas não seria o mesmo. A guerra tinha um jeito de transformar as pessoas, e ele estava prestes a descobrir até onde essa transformação o levaria. A tristeza e a dor começaram a se estabelecer em seu coração, como sombras que nunca se afastariam. A imagem dos rostos sorridentes de seus amigos, que agora eram apenas memórias, o assombrava. Cada dia tornava-se uma luta não apenas contra os inimigos, mas contra a própria desolação que a guerra impunha. Ele se esforçava para manter a mente ocupada, para evitar que a dor da perda o consumisse. As conversas à noite, que antes eram cheias de risadas e planos sobre o futuro, agora se tornaram momentos de reflexão e silêncio. Cada homem carregava sua própria carga de tristeza, mas também um profundo senso de lealdade. Foi nessa atmosfera pesada que ele conheceu Carlos, um soldado que se tornaria seu amigo mais próximo. Carlos era um homem de palavras sábias e de um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios. Eles se tornaram inseparáveis, compartilhando histórias de suas vidas antes da guerra, dos sonhos que tinham e das famílias que deixaram para trás. A amizade deles era uma âncora em meio à tempestade, uma luz que ajudava a afastar a escuridão que se aproximava. Os dias se transformaram em semanas e a rotina na trincheira foi se estabelecendo. Entre os combates, havia momentos de calma, onde os soldados podiam descansar e recuperar forças. As noites eram longas, mas eles se reuniam em volta de uma fogueira improvisada, contando histórias e fazendo planos. O riso ainda era possível, embora fosse tingido pela realidade dura que o cercava. Eles se tornaram uma família, unindo-se em um laço que parecia inquebrável. Porém, a guerra estava sempre à espreita, pronta para desferir seus golpes cruéis. Durante uma dessas noites tranquilas, enquanto eles conversavam sobre o que fariam quando voltassem para casa, uma ordem chegou. O batalhão seria deslocado para uma nova frente de combate, uma missão que prometia ser muito mais perigosa. Os rostos que antes estavam alegres agora se tornaram tensos, mas a determinação de lutar ainda brilhava nos olhos de cada homem. No dia da partida, o clima era pesado. Ele olhou para Carlos, lembrando-se de suas conversas, das promessas feitas. Voltaremos, ele disse a seu amigo, tentando transmitir coragem, embora sentisse um aperto no estômago. Carlos sorriu, mas seu olhar refletia uma preocupação que ele não conseguia disfarçar. Quando chegaram à nova trincheira, a atmosfera era diferente. O medo pairava no ar, e a incerteza sobre o que estava por vir se instalou em seus corações. Nos primeiros dias, eles se adaptaram ao novo ambiente, mas logo perceberam que estavam em um ponto estratégico e vulnerável. A tensão aumentava, à medida que a presença inimiga se tornava mais forte. As noites eram pontuadas por tiros distantes e explosões, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era palpável. Cada homem se preparava mentalmente, embora soubessem que nada poderia realmente prepará-los para o que estava por vir. E então, em uma manhã fria, o inferno se desatou. Um ataque inesperado dos alemães pegou o batalhão de surpresa.
A confusão reinou enquanto os soldados tentavam se organizar. Os gritos de ordem eram quase perdidos no barulho ensurdecedor das explosões. O soldado brasileiro sentiu a adrenalina correr em suas veias, mas uma parte dele também sentia o medo. Ele corria, procurando por Carlos, mas o caos tornava tudo difícil. Os homens estavam correndo para se proteger, enquanto outros tentavam reagir. Foi nesse turbilhão que ele se deparou com a decisão mais difícil de sua vida. Um grupo de soldados estava cercado, sendo alvejado por tiros. Ele sabia que, se não agisse rapidamente, todos eles seriam mortos. Com o coração acelerado, ele se dirigiu para ajudar. A coragem se misturava com a angústia, mas ele não podia deixar seus companheiros para trás. Naquele momento, a vida e a morte se tornaram uma linha tênue e cada segundo contava. Enquanto ele se movia, uma explosão próxima o jogou no chão. A terra tremeu e ele caiu, atordoado. A dor pulsava em sua cabeça, mas ele se levantou rapidamente. Precisava agir. Ao olhar ao redor, seu coração disparou ao ver Carlos lutando contra a correnteza do ataque. O soldado queria gritar, mas o som estava preso em sua garganta. Com uma determinação feroz, ele correu em direção ao amigo. Quando chegou até ele, a cena que presenciou foi terrível. Carlos estava caído, ferido, mas ainda lutava. Os olhos de seu amigo encontraram os dele, e naquele momento, uma onda de desespero tomou conta dele. Ele se agachou ao lado de Carlos, tentando protegê-lo enquanto chamava por socorro. Mas o caos era total. Ele sentiu o peso da responsabilidade, a tristeza da impotência. A batalha continuou, e o soldado se viu lutando contra seus próprios demônios. Ele tentou levar Carlos para um lugar seguro, mas os tiros não paravam. O coração dele se partia ao ver a luta de seu amigo, e ele sabia que precisava fazer algo. Em meio ao tiroteio, ele viu uma oportunidade e decidiu agir. Com toda a força que tinha, levantou Carlos e começou a arrastá-lo em direção à segurança. Mas a situação era desesperadora. O som das balas e das explosões era ensurdecedor, e a cada passo que davam, a dor aumentava. O medo de perder Carlos o perseguia, mas ele se recusava a desistir. Finalmente, chegaram a um abrigo improvisado, mas não sem custos. Carlos estava fraco e as feridas o estavam consumindo. O soldado fez o possível para estancar a hemorragia, mas a situação era crítica. Enquanto aguardavam ajuda, um silêncio pesado se instalou entre eles. Carlos, com dificuldade, olhou para o amigo e fez uma promessa. "Vou lutar. Não vou deixar você. Vamos voltar juntos", ele disse. O soldado sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A conexão que eles tinham transcendia a guerra. Era a esperança em meio ao desespero, a luz na escuridão. Os gritos de socorro ecoavam ao longe e a ajuda finalmente chegou. Mas a batalha havia deixado suas marcas. O soldado não sabia se conseguiria se recuperar daquela experiência. As memórias da luta, a dor da perda, tudo isso se tornaria parte de quem ele era. A guerra não era apenas um campo de batalha, era uma escola de dor, amor e sacrifício. Ele olhou para Carlos, que agora estava sendo carregado por médicos, e fez uma promessa silenciosa de que lutaria por ele, por todos os que foram perdidos. O legado daquela batalha, dos homens que lutaram juntos, da amizade que floresceu na adversidade, permaneceria vivo em sua memória. E anos depois, quando olhasse para trás, entenderia que na trincheira, diante de tanta dor, foi onde o verdadeiro caráter deles foi forjado. E então, tudo aconteceu de uma só vez. Uma explosão ecoou a poucos metros dali, sacudindo a terra sob eles. A trincheira, antes um pequeno refúgio, transformou-se em um lugar de desespero. A poeira e a lama voaram para o ar, cobrindo os rostos dos soldados. Ele olhou ao redor, percebendo a confusão que dominava seus companheiros. As risadas e histórias foram substituídas por gritos e o som de metal colidindo. O jovem soldado tentou organizar seus pensamentos. A adrenalina pulsava em seu corpo e ele sabia que precisava agir. Os instintos de sobrevivência começaram a gritar dentro dele. Ele gritou ordens tentando manter a calma. "Formem uma linha, verifiquem as lateralidades." Mas seu próprio coração estava em tumulto. Os sons da batalha estavam mais próximos do que ele gostaria. A cada segundo, o medo crescia e a realidade da guerra se tornava mais palpável.
Uma fumaça densa começou a invadir a trincheira, tornando a visão quase impossível. Ele se virou para um dos soldados ao seu lado, um rapaz que sempre parecia ter um sorriso nos lábios, e perguntou se ele tinha visto algo. O jovem balançou a cabeça, os olhos grandes de terror, e o soldado sentiu uma onda de empatia. Eles eram apenas jovens, longe de casa, lutando em uma guerra que parecia não ter fim. O jovem soldado se esforçou para manter a moral alta, lembrando-se das promessas que fez à sua família e amigos. Ele não poderia deixar que o medo dominasse. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, ele viu a silhueta de soldados inimigos se aproximando. O coração dele disparou. Ele havia treinado para esses momentos, mas a realidade era muito mais aterradora do que qualquer simulação. Os soldados alemães se moviam rapidamente, e ele sabia que não tinha muito tempo. Sem pensar duas vezes, pegou sua arma e se preparou para defender sua posição. Não apenas por ele, mas por todos os homens ao seu redor. O tiroteio começou. Balas uniam pelo ar, e o jovem soldado se jogou ao chão, buscando abrigo. Ele estava em um estado de alerta total. Cada som parecia amplificado. Ele respirou fundo, tentando focar. Precisava manter a mente clara. Olhando para seu companheiro, que estava ao seu lado, ele viu que o rapaz também estava em estado de choque, paralisado. Com um grito, ele forçou o amigo a se mover, e os dois se arrastaram para uma posição melhor. A batalha se intensificou, e o jovem soldado percebeu que a situação estava se tornando insustentável. O número de soldados inimigos parecia aumentar a cada segundo. Ele olhou para a trincheira, que antes era um símbolo de esperança, agora se tornava um lugar de desespero. Ele se lembrou das histórias que contara, das promessas de retornar para casa, e isso lhe deu força. Ele precisava lutar não apenas por sua vida, mas pela vida de seus amigos. Mas, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um de seus camaradas, um homem mais velho que sempre lhe oferecia palavras de encorajamento, caiu ao seu lado, atingido. O jovem soldado sentiu seu coração afundar. Ele se arrastou até o amigo, tentando estancar o sangue que escorria, mas sabia que era tarde demais. O homem olhou nos olhos dele e com um sussurro fraco disse: "Lute, jovem, nunca desista." E então ele partiu. A cena fez o soldado perder o foco por um momento. A dor da perda e o peso da responsabilidade se tornaram insuportáveis. Ele lutou contra as lágrimas, mas não poderia se permitir fraquejar. Ele precisava ser forte. Ele se levantou e voltou ao combate. A batalha era uma dança macabra de vida e morte, e ele estava no centro dela. As horas pareciam se arrastar, e o jovem soldado percebeu que suas forças estavam se esgotando. O mundo ao seu redor era um borrão de sons e sons, e ele teve que se esforçar para se manter firme. Mas quando tudo parecia perdido, algo surpreendente aconteceu. Os soldados brasileiros, que estavam dispersos pela trincheira, começaram a se unir. A camaradagem que havia começado como uma simples amizade, agora se transformava em um espírito de luta. Eles se organizavam, cobrindo uns aos outros, avançando juntos, e o jovem soldado se sentiu invadido por um novo senso de esperança. A presença dos outros o encorajava. Ele lutou com mais intensidade. Cada bala disparada era um grito de resistência. Cada passo que davam era uma afirmação de que não se deixariam vencer. E assim, o jovem soldado se viu no comando, liderando seus camaradas com coragem renovada. Mas a batalha ainda estava longe de terminar. Ele percebeu que, em meio a toda aquela confusão, havia algo mais. Um de seus companheiros, um jovem que nunca havia olhado nos olhos dele, estava se movendo de forma estranha. O soldado o observou, confuso. Havia algo naquele rapaz que não parecia certo, e enquanto a batalha continuava, a dúvida começou a crescer em sua mente. Nos dias que se seguiram, o jovem soldado se viu lutando não apenas contra os inimigos, mas também contra a desconfiança que começava a se infiltrar entre os próprios soldados. A camaradagem era fundamental, mas havia algo que o inquietava. Ele não conseguia entender como um dos seus poderia se comportar de maneira estranha em meio ao caos. A desconfiança crescia como uma sombra, e ele sabia que isso poderia ser mortal. A realidade da guerra era cruel, e a luta pela sobrevivência o levava a questionar até mesmo aqueles que considerava amigos. Os ecos das risadas e histórias que contavam na trincheira agora pareciam um passado distante, e a verdade se impunha de maneira implacável.
A luta pela vida se tornava não apenas um ato de resistência, mas também um teste de caráter, revelando as verdadeiras faces de cada homem que estava ali. E assim, o jovem soldado continuava na trincheira, lutando contra inimigos visíveis e invisíveis, enquanto uma nova batalha se formava dentro de seu coração. Ele sabia que, ao final, a guerra deixaria marcas profundas em todos eles, e as memórias que surgiriam daquelas trincheiras seriam difíceis de suportar. Mas a única certeza que tinha é a de que, independentemente do que acontecesse, ele lutaria até o fim. A ordem do deslocamento caiu como uma bomba na trincheira, quebrando a tranquilidade daquelas noites. O que antes eram risos e histórias compartilhadas, agora se tornava um clima tenso e carregado de incertezas. Os soldados sabiam que a nova frente de combate era notoriamente mais perigosa. O medo e a ansiedade começaram a se espalhar entre eles, como um incêndio em campo seco. Todos sabiam que a guerra não era um jogo, mas a possibilidade de se afastar do que se tornara seu lar temporário trazia à tona emoções conflitantes. Carlos e o protagonista, que até então se apoiavam mutuamente, trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Ambos estavam cientes de que aquela poderia ser uma das últimas noites que passariam juntos. Enquanto se sentavam perto da fogueira, a luz das chamas dançando em seus rostos, o protagonista decidiu que precisava falar. Ele tinha uma urgência dentro de si, uma necessidade de deixar claro o quanto a amizade de Carlos significava para ele. Carlos, começou ele, a voz soando mais firme do que sentia. Se algo acontecer, saiba que você é como um irmão para mim. Carlos sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos, um reconhecimento tácito da realidade que o cercava. Eles eram soldados, homens forjados para enfrentar o impossível, mas também eram humanos, suscetíveis ao peso da vida que levavam. A noite avançou e as histórias continuaram a ser contadas, quase como uma forma de desafiar a escuridão que se aproximava. Eles falaram sobre os sonhos que ainda alimentavam, sobre o que fariam quando voltassem para casa. O protagonista falava com fervor sobre a ideia de abrir uma pequena padaria, onde poderia assar pães e bolos. Carlos ouvia, rindo e fazendo perguntas, mas a incerteza pairava no ar como um espectro invisível. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, algo mudou. O barulho distante de tiros foi ouvido, uma lembrança de que a guerra nunca estava realmente longe. O protagonista viu o olhar de Carlos mudar, a tensão se apoderando de seu corpo. Aquela era a primeira vez que sentiam a proximidade do combate de forma tão palpável. O riso deu lugar a um silêncio pesado, e a camaradagem que antes os unia agora parecia ainda mais frágil. No dia seguinte, o batalhão se preparou para a nova missão. A ansiedade pairava no ar e as conversas eram escassas. Cada soldado estava perdido em seus próprios pensamentos, refletindo sobre o que estava por vir. O protagonista tentava manter a calma, lembrando-se do que Carlos havia dito sobre coragem. Coragem não é a ausência do medo, ele lembrava, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. Quando finalmente chegaram ao novo local de combate, a realidade da guerra se impôs de forma brutal. O terreno estava repleto de crateras, marcas de batalhas anteriores. As trincheiras eram profundas, e a vegetação ao redor estava devastada, como se a própria terra estivesse sofrendo. O protagonista e Carlos foram designados para o mesmo setor, uma pequena seção de trincheira que parecia mais um buraco do que um abrigo. O cheiro da terra úmida misturava-se ao odor do medo e da morte. As horas se arrastavam e a tensão aumentava lentamente. Um silêncio inquietante dominava o espaço, interrompido ocasionalmente por gritos distantes e o barulho de armas disparando. O protagonista se lembrava de cada momento que passaram juntos e de como isso o ajudava a enfrentar a situação. Ele olhava para Carlos e tentava encontrar conforto na presença do amigo. A noite chegou e com ela o perigo. O bombardeio começou e as explosões iluminavam o céu como relâmpagos, revelando a destruição que os cercava. Foi naquele momento que a verdadeira prova de lealdade e coragem se apresentou. Em meio ao caos, Carlos foi atingido. O protagonista viu seu amigo cair e o mundo ao seu redor desmoronou. "Carlos!" ele gritou, sua voz ecoando no vazio e sendo engolida pelo estrondo das explosões.
Ele correu em direção ao amigo, seu coração batendo descontroladamente. O medo paralisava, mas a urgência de salvar Carlos o impulsionava. Ao chegar ao lado dele, o protagonista viu o sangue manchando a terra e a expressão de dor no rosto de Carlos cortou seu coração. "Cuidado!" Carlos conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível, mas seu olhar estava fixo nos olhos do protagonista, cheio de uma mistura de dor e gratidão. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Ele percebeu que, mais do que amigos, eles eram irmãos, ligados por um laço que a guerra não poderia quebrar. Com a adrenalina em alta, o protagonista agiu rapidamente. Ele usou suas últimas forças para arrastar Carlos para um lugar mais seguro, longe do fogo cruzado. Os gritos de dor e os sons da batalha tornaram-se um pano de fundo distante, enquanto ele focava apenas em salvar seu amigo. Cada segundo era precioso e a incerteza pairava sobre eles como uma sombra. Finalmente, conseguiram se esconder em uma trincheira secundária, longe do alcance imediato dos tiros. O protagonista olhou para Carlos, que estava pálido e ofegante. "Você vai ficar bem", disse, mesmo sem saber se essa era a verdade. Mas precisava acreditar. A vida de Carlos dependia de sua fé naquele momento. A batalha continuava, mas para o protagonista tudo se tornou um turbilhão de emoções. Ele estava lutando agora não apenas contra os inimigos, mas contra o desespero que ameaçava consumir sua esperança. As memórias de risadas e sonhos compartilhados o mantinham focado, e ele sabia que não podia deixar que a guerra levasse Carlos embora. As horas se arrastaram e a luta se intensificou. O protagonista se tornou um soldado em sua essência mais pura, lutando com tudo o que tinha para proteger o amigo que se tornara seu irmão. E enquanto a guerra rugia ao seu redor, eles permaneceram juntos, cada um oferecendo ao outro a força que precisavam para continuar lutando. Nesse momento crítico, o protagonista percebeu que, na trincheira, o verdadeiro teste não era apenas a batalha contra os inimigos, mas a luta pela sobrevivência, pela amizade e pelo que ainda restava de sua humanidade. Ele se lembrava das conversas com Carlos, dos risos que compartilhavam e do futuro que desejavam, e essa lembrança se tornava sua armadura contra a escuridão. Finalmente, quando o amanhecer começou a romper a escuridão, algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que lutaria até o fim, não apenas pela vida de Carlos, mas por todos os homens que estavam ali, enfrentando a guerra juntos. O peso da dor ainda estava lá, mas agora havia também uma força renovada, uma determinação que surgia como um raio de esperança em meio ao caos. Um estado de alerta extremo, cada som fazia seu coração acelerar ainda mais. Ele olhou ao redor, tentando localizar seus companheiros, enquanto a poeira da batalha tornava tudo confuso. A adrenalina pulsava em suas veias, e cada segundo parecia se arrastar, como se o tempo tivesse desacelerado. Foi então que ele notou algo que o fez sentir um frio na espinha. Um dos soldados que ele considerava amigo, um cara que sempre compartilhava as últimas notícias da família, estava a poucos metros de distância, com os olhos fixos em um ponto além do que ele conseguia ver. O jovem soldado teve uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, mas não conseguiu identificar exatamente o que era. Ele decidiu se aproximar. "Ei, você viu onde estão os outros?" perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo que a incerteza estivesse evidente em seu tom. O amigo virou-se lentamente, e a expressão em seu rosto era diferente. Havia uma tensão que ele não reconhecia. "Não sei, cara. Tudo está um caos. Precisamos nos mover logo." Antes que pudesse responder, uma nova explosão ressoou ao seu redor, e a terra tremeu sob seus pés. Ele se abaixou, instintivamente, enquanto a poeira e os detritos voavam. O jovem soldado olhou para cima, vendo que outros homens estavam se afastando, buscando abrigo em buracos e trincheiras mais profundas. Ele sentiu uma onda de desespero se aproximando e decidiu que não poderia ficar parado. "Vamos, seguimos juntos!" gritou, puxando o amigo pela mão. Mas, ao olhar para o amigo, viu algo que paralisou seu coração. Uma sombra que não deveria estar ali. O amigo havia mudado, havia algo em seus olhos que não era mais familiar, uma frieza que o jovem soldado nunca tinha visto. Antes que ele pudesse ponderar mais, o som das balas disparadas perto deles o trouxe de volta à realidade.
Ele viu outros soldados caindo ao seu redor e a percepção de que a situação estava saindo de controle se tornou clara. Com a mente acelerada, ele fez o que qualquer soldado treinado faria. Ele se moveu rapidamente para uma posição de defesa, mirando com precisão nas silhuetas que se aproximavam. Os minutos pareceram se transformar em horas enquanto a batalha continuava. Ele disparava sua arma, sentindo a pressão do peso da vida e da morte em suas mãos. Cada tiro se tornava uma oração silenciosa para seus companheiros. Ele queria que todos voltassem para casa, mas a realidade era dura e impiedosa. Ao seu redor, o que restava da camaradagem que antes preenchia a trincheira agora era apenas um eco distante, substituído pelo cheiro de pólvora e o grito dos feridos. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, ele percebeu que o amigo estava ao seu lado, mas algo havia mudado. O olhar dele, antes cheio de vida, agora estava vazio. O jovem soldado sentiu um peso no estômago ao perceber que algo estava profundamente errado. Os dois estavam juntos, mas, ao mesmo tempo, estranhamente distantes. Ele decidiu ignorar a sensação e focar no que tinha à sua frente. Após algumas horas de combate intenso, a batalha começou a esfriar. O som das balas e das explosões se tornavam menos frequentes, mas a tensão ainda pairava no ar. O jovem soldado olhou para o seu amigo, que parecia cada vez mais distante. "Precisamos nos reunir com os outros", disse ele, mas a resposta que recebeu foi um mero aceno de cabeça, como se o amigo estivesse em um transe. A noite se aproximava e a escuridão trazia consigo a sensação de vulnerabilidade. O jovem soldado sabia que as horas seguintes seriam cruciais. Ele se sentiu responsável por seu amigo, mas ao mesmo tempo, uma desconfiança crescente começou a surgir dentro dele. Por que ele parecia tão apático? O que tinha acontecido com a camaradagem que eles compartilhavam? Finalmente, a escuridão caiu. Com a luz da lua filtrando através das árvores ao redor, a trincheira que antes era um abrigo, agora se tornava um lugar de incertezas. O jovem soldado decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Olhou para o amigo e, com um esforço, disse: "Vamos explorar um pouco, precisamos saber onde estamos." O amigo não respondeu, apenas se levantou e começou a andar. O jovem soldado o seguiu, mas sua mente não parava. Ele lembrava-se da última vez que estavam juntos, rindo e planejando o futuro. Agora, tudo parecia diferente. Ele não conseguia entender o que havia mudado, mas algo no ar tornava tudo mais tenso. Ao se aproximarem de uma área mais clara, ouviram vozes. O jovem soldado ficou em alerta. Ele se escondeu atrás de uma árvore, puxando seu amigo junto. As vozes eram de outros soldados, mas não conseguiam distinguir se eram aliados ou inimigos. Uma parte dele queria se juntar aos outros, mas a outra parte sentia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando, de repente, seu amigo se virou para ele e disse: "Não podemos nos juntar a eles." As palavras saíram de seus lábios com uma clareza que o deixou em choque. "O que você quer dizer?" perguntou, confuso. "Você não percebeu? Eles estão armados. Eles não são nossos amigos. Eu não posso deixar que você se machuque", respondeu o amigo, sua voz baixa, mas decidida. O jovem soldado sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo? Eles são soldados como nós." Mas a verdade era que, por trás dos olhos de seu amigo, havia algo que não conseguia entender. Uma sombra, uma intenção que ele não poderia decifrar. Nesse instante, a percepção de que ele nunca realmente conhecera seu amigo começou a surgir. O jovem soldado percebeu que, por trás da aparência de camaradagem, poderia haver um traidor. Ele se afastou lentamente, mantendo os olhos fixos no amigo, tentando discernir o que fazer. E foi nesse momento de hesitação que a linha entre amizade e traição começou a se borrar. O protagonista viu o brilho distante dos disparos, como flashes de relâmpagos em um céu de tempestade. O riso e a camaradagem se dissiparam, dando lugar a uma tensão palpável. Carlos olhou para ele com um misto de preocupação e determinação. Os dois sabiam que o momento de enfrentar o desconhecido estava se aproximando, e um silêncio pesado se instalou. As palavras não eram mais necessárias. O olhar de cada um falava por si só. "Fique alerta, irmão", disse Carlos, quebrando o silêncio. "Não podemos baixar a guarda." O protagonista acenou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros.
Aquela era uma guerra que testaria não apenas sua coragem, mas também sua humanidade. As horas se arrastaram, e a noite se tornava cada vez mais opressiva. O protagonista se lembrava de como era a vida antes da guerra, como a simplicidade de um pão fresco e o cheiro de café ainda quente podiam trazer alegria. Agora, tudo parecia distante, como um sonho que escorregava entre os dedos. Ele desejava voltar a esses momentos, mas sabia que não havia como escapar do presente. Na madrugada seguinte, a ordem de movimentação foi dada. O coração do protagonista disparou. Era hora de deixar a segurança da trincheira e enfrentar o desconhecido. Ele olhou para Carlos, que já estava conferindo seu equipamento. Havia uma determinação no rosto de seu amigo que lhe deu um pouco mais de coragem. Juntos, eles saíram da trincheira, cada passo levando-os mais longe do que podiam imaginar. A nova frente de combate era uma paisagem desoladora. Nuvens pesadas pairavam sobre o céu, e o cheiro de fumaça e pólvora era intenso. O som constante de explosões ecoava ao fundo, como um lembrete sombrio de que a guerra era uma presença constante e implacável. O protagonista sentiu uma mistura de medo e adrenalina, mas a presença de Carlos ao seu lado lhe dava uma sensação de segurança. A camaradagem que haviam construído ao longo dos meses parecia ser sua única âncora em meio ao caos. À medida que avançavam, a tensão aumentava. Eles se misturavam a outros soldados, formando uma linha de defesa. O protagonista se lembrou de como Carlos sempre dizia que, em meio à batalha, a verdadeira natureza de um homem aparecia. Ele se perguntava que parte de si mesmo revelaria quando o momento de agir chegasse. Os disparos começaram a ecoar mais perto e a situação rapidamente se tornava crítica. O protagonista sentiu o coração na garganta. O medo era um companheiro constante, mas ele também sabia que precisava manter a cabeça fria. Com um gesto, Carlos fez sinal para que eles se agachassem. A operação estava em andamento, e o que parecia ser um simples avanço agora se tornava um embate feroz. Os disparos eram incessantes, e a poeira levantada pelo fogo cruzado tornava a visão turva. O protagonista se lembrou das risadas e das histórias compartilhadas, e a ideia de que tudo poderia acabar ali, naquele momento, o deixou em pânico. Mas a realidade não permitia dúvidas. Era hora de lutar, e a sobrevivência dependia de suas escolhas. Ele se viu diante de uma decisão impossível. O líder da equipe, um sargento experiente, pediu que um grupo avançasse mais à frente para ganhar terreno. O protagonista sabia que, se aceitasse a missão, poderia ser fatal. Mas havia uma pressão crescente para seguir ordens, e ele olhou para Carlos, que estava pronto para ir. A lealdade entre eles era forte, mas a incerteza da batalha pesava sobre ambos. Com um profundo suspiro, eles avançaram. Cada passo parecia uma eternidade, e o som dos tiros parecia estar em toda parte. O protagonista procurava por sinais de vida entre os companheiros, mas o cenário ao seu redor era desolador. Homens caíam ao chão, e o horror da guerra se revelava diante de seus olhos. No meio da confusão, o protagonista viu uma sombra se movendo. Era um soldado inimigo, e ele sabia que precisava agir. Naquele momento, o instinto tomou conta, e ele disparou. O eco do tiro foi ensurdecedor, e a realidade do que acabara de fazer caiu sobre ele como um peso insuportável. Ele havia tirado uma vida. O que isso significava para sua própria alma? Carlos estava ao seu lado, mas o protagonista não podia se permitir pensar no amigo. A batalha continuava, e a adrenalina o empurrava para frente. Havia algo que ele precisava fazer. Ele precisava proteger seu amigo a todo custo. A decisão de lutar era clara, mas cada escolha feita era um passo mais longe de sua humanidade. E enquanto os ecos da guerra ressoavam, ele se perguntava se ainda havia espaço para a compaixão em meio à brutalidade. As horas se arrastaram em meio ao fogo cruzado. O protagonista e Carlos lutavam lado a lado, mas a tensão aumentava a cada momento. As balas cortavam o ar ao redor deles, e o cheiro de terra e pólvora se misturava com o suor e o medo. O protagonista tentava manter a mente focada, mas as memórias de risos e sonhos se tornavam cada vez mais distantes. Finalmente, depois de um combate desgastante, uma pausa momentânea se fez. Os soldados se reorganizavam, e o protagonista sentiu um sopro de alívio. Mas, no fundo, sabia que era um alívio temporário. A guerra estava longe de acabar, e o que viria a seguir ainda era incerto. E em meio ao caos, uma sensação estranha começou a se formar.
uma inquietação que lembrava um aviso sutil. Algo estava prestes a mudar. A batalha continuou, mas o que o protagonista não sabia era que a verdadeira luta ainda estava por vir. Em meio ao barulho de um novo ataque, um grito cortou o ar. Era Carlos. Ele tinha sido atingido. O protagonista correu até ele, seu coração disparando. Ele não queria acreditar no que estava vendo. O medo e a incerteza se fundiram em um único momento de angústia que parecia eterno. Ao chegar perto, ele viu os olhos de Carlos, que buscavam os dele com uma expressão de dor e confusão. Eu não consigo, disse Carlos, a voz fraca. O protagonista sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A guerra havia levado seu amigo, e ele não sabia como lidar com essa realidade. Enquanto o caos ao seu redor continuava, ele se viu lutando contra as lágrimas, um lutador em uma guerra que agora parecia muito pessoal. Com a mente em uma confusão de emoções, o protagonista tentou agir. Ele sabia que precisava levar Carlos para longe dali, mas a batalha ainda não tinha terminado. O instinto de sobrevivência se misturava à necessidade de salvar seu amigo, e em um momento de desespero, ele decidiu que não permitiria que a guerra levasse mais um homem que ele amava. Era uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. O jovem soldado, agora em estado de alerta máximo, percebeu que a situação não era apenas um caos passageiro. Algo estava muito errado. Ele puxou o amigo com força, tentando guiá-lo para um abrigo mais seguro, mas a tensão no ar era palpável. Precisamos sair daqui, ele disse, quase gritando sobre o barulho ensurdecedor das explosões. O amigo, que antes parecia tão próximo, agora se mostrava distante. A expressão em seu rosto era de alguém que carregava um fardo muito mais pesado do que a guerra. Ele hesitou, e isso gerou uma onda de inquietação no peito do jovem soldado. Vamos, por favor, implorou, mas a resposta que recebeu foi um silêncio perturbador. E então, algo inesperado aconteceu. O amigo virou-se abruptamente e, em um movimento rápido, colocou a mão na própria arma, como se estivesse se preparando para algo que o jovem soldado não conseguia compreender. "O que você está fazendo?" perguntou, a voz embargada de medo e confusão. "Você não entende. Eles estão vindo, precisamos estar prontos", disse o amigo, com uma frieza que cortou o ar como uma faca. O jovem soldado ficou paralisado, a mente girando como uma tempestade. Ele sempre respeitou aquele homem, sempre o viu como um irmão de armas, mas agora a aura que o cercava era de um estranho. Com a adrenalina correndo em suas veias, o jovem soldado sabia que precisava agir. O tempo estava se esgotando e a realidade da guerra o cercava. Ele olhou em volta, buscando outros soldados, mas a maioria estava em retirada e os que permaneciam pareciam tão perdidos quanto ele. A única coisa que restava era um desespero avassalador, um sentimento de impotência. "Vamos, precisamos nos juntar aos outros", gritou, tentando fazer seu amigo ver a lógica da situação. Mas o olhar do amigo era fixo e distante, como se uma neblina tivesse se instalado entre eles, separando-os. O jovem soldado deu um passo à frente, determinada a tirar seu amigo daquela confusão mental. Foi quando uma nova explosão ecoou, fazendo a terra tremer sobre os seus pés. Ele se agachou instintivamente, protegendo a cabeça com os braços. Quando olhou novamente, seu amigo havia sumido. A visão de seu rosto tornara-se uma memória distante e o coração do jovem soldado começou a acelerar. Ele precisava encontrar uma saída, uma forma de escapar daquela armadilha mortal. Ele começou a correr na direção oposta da luta, os ecos das balas ainda ressoando em seus ouvidos. Cada passo era uma luta contra o pânico que o envolvia. A cada curva da trincheira, a incerteza aumentava. Ele viu alguns soldados feridos sendo levados por seus companheiros, mas não tinha tempo para pensar em ajudar. O instinto de sobrevivência falava mais alto. E ao longo do caminho, ele encontrou um grupo de soldados que se organizava para uma defesa. "Aqui!" gritou um deles, gesticulando para que se juntasse. O jovem soldado correu até eles, aliviado por ter encontrado outros. O sargento, um homem robusto e experiente, olhou fixamente para ele. "Onde está seu amigo?" perguntou, a voz grave. Eu não sei. Ele estava bem aqui, mas se afastou", respondeu, a voz tremendo.
O sargento franziu a testa e fez um sinal para que os outros se preparassem. Precisamos ficar juntos, não podemos nos deixar dividir, ele ordenou. O jovem soldado sentiu um aperto no peito, a imagem do amigo desaparecendo em meio à confusão ainda fresca em sua mente. As horas passaram como um borrão. O jovem soldado lutou ao lado de seus novos companheiros, mas a batalha não dava trégua. Ele se esforçava para se manter concentrado, mas o medo de perder o amigo e a dúvida sobre o que havia acontecido com ele não o deixavam em paz. A cada tiro disparado, a cada explosão, seu coração se apertava um pouco mais. Finalmente, quando a poeira começou a assentar e a intensidade do combate diminuiu, o jovem soldado teve a chance de fazer uma pausa. Ele se afastou da linha de frente, buscando um momento de solidão para processar o que havia ocorrido. Olhando para o céu nublado, suas memórias o levaram de volta aos dias em que tudo parecia mais simples, as risadas compartilhadas, as histórias contadas ao redor da fogueira. Mas as lembranças logo foram ofuscadas por uma nova realidade. O sargento se aproximou dele, sua expressão séria. "Precisamos de você de volta, a batalha não acabou", disse. O jovem soldado assentiu, mas seu coração estava pesado. O que poderia ter acontecido com seu amigo? A incerteza o consumia. Ele voltou para a trincheira, determinado a dar o seu melhor na luta. Mas cada momento que passava parecia uma eternidade, e a expectativa de ver seu amigo novamente tornava-se cada vez mais distante. Ele se perguntava se ele ainda estava vivo, se conseguiria encontrá-lo de novo. A batalha prosseguiu, e a escuridão começou a cair. O jovem soldado estava exausto, mas a luta ainda não havia acabado. Ele olhou ao redor, tentando identificar algum sinal do amigo, mas tudo o que viu foram rostos cobertos de lama e medo. O peso da guerra se tornava cada vez mais opressivo, e ele se perguntava se era possível sobreviver àquela noite. Naquela trincheira, longe de casa e cercado pela morte, ele percebeu que o verdadeiro teste não era apenas a batalha externa, mas também a luta interna para manter a esperança viva. O que aconteceria se a luz se apagasse antes que ele encontrasse o amigo? A incerteza e o medo se tornaram seus companheiros constantes, e ele sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida já estava mudada para sempre. Ele respirou fundo, tentando encontrar um traço de coragem em meio ao desespero. A guerra não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas também um campo de batalhas internas, onde cada homem era desafiado a descobrir quem realmente era sob pressão extrema. E ali, na trincheira, ele se preparou para enfrentar seu destino, sem saber que a verdadeira batalha ainda estava por vir. À medida que avançavam, os passos dos dois soldados se tornavam mais pesados, como se o próprio chão estivesse resistindo à sua jornada. O barulho da guerra ao redor deles era ensurdecedor, e o coração do protagonista pulsava em um ritmo frenético. Ele não podia deixar de pensar em tudo o que tinham deixado para trás: a casa aconchegante, a família esperando, os risos dos amigos nas tardes ensolaradas. Aqueles momentos pareciam tão distantes, como se pertencessem a outra vida. Carlos, sempre atento, sinalizou para que se escondessem atrás de uma rocha quebrada, uma das poucas fontes de cobertura na nova linha de frente. O protagonista observou a expressão de seu amigo, marcada pela preocupação e pela determinação. Era impressionante como, em meio ao horror, a amizade entre eles se tornara um farol de esperança. A presença de Carlos o fazia sentir-se menos sozinho, menos vulnerável. Enquanto esperavam, o protagonista também refletia sobre a natureza da guerra. Ele pensava em como eram os homens que lutavam ao seu lado. Cada um deles carregava uma história, um passado que moldava suas ações no presente. Ele se lembrou de um dos soldados mais velhos, um homem que contava histórias sobre sua infância nas plantações, sobre como a terra sempre havia sido sua amiga. Agora, no entanto, a terra que ele amava estava manchada de sangue e tragédia. O protagonista sentiu um nó na garganta, a incapacidade de compreender a brutalidade que cercava a vida e a morte. O silêncio foi interrompido por um som distante, como o rugido de um animal feroz. O protagonista olhou para Carlos, que estava concentrado, escutando atentamente. Eles sabiam que o perigo era iminente. Em um instante, as explosões se tornaram mais próximas, quase como se os inimigos soubessem exatamente onde estavam.
Era um lembrete de que a morte estava sempre à espreita, aguardando o momento certo para atacar. Quando a ordem de avançar foi dada, uma onda de adrenalina percorreu o corpo do protagonista. Ele sentiu que, apesar do medo, havia um impulso profundo que o empurrava para frente. Carlos estava ao seu lado, e isso o tranquilizava. Juntos, eles saíram da cobertura e se lançaram em direção à linha de frente, um ato de coragem diante do abismo. O campo de batalha estava coberto de lama e escombros, e o som dos tiros soava como uma sinfonia descompassada. O protagonista olhou para os companheiros ao seu redor e viu o medo refletido em seus rostos, mas também viu determinação. Aqueles homens estavam lutando por algo maior do que eles mesmos, e isso era palpável. Era uma luta por honra, por seus laços, por um futuro que parecia cada vez mais incerto. Enquanto avançavam, o protagonista viu um grupo de soldados inimigos se movendo nas sombras. A tensão aumentou, e ele sabia que a próxima escolha que fariam seria crucial. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele olhou para Carlos, que estava atento à situação. O momento da verdade estava prestes a chegar. De repente, um tiro ecoou. A cena se desdobrou em câmera lenta. O protagonista se virou para Carlos, que estava em sua linha de visão. O tempo parecia ter parado. Ele viu a expressão de horror no rosto do amigo, e um grito preso na garganta parecia querer escapar. Não havia palavras. Era uma fração de segundo em que tudo poderia mudar. Carlos caiu, e o mundo do protagonista desabou. Ele correu até o amigo, o coração disparado, a mente em choque. Não havia tempo para pensar. O que quer que tivesse acontecido, ele precisava agir. O medo se transformou em uma força avassaladora, e ele se lançou em direção ao corpo de Carlos, sentindo a urgência de salvá-lo, mesmo quando sabia que já era tarde demais. A cena ao redor se tornara um turbilhão. Os sons de gritos e tiros eram ensurdecedores, e a realidade era brutal. O protagonista agarrou Carlos, tentando arrancá-lo do chão, mas a vida do amigo estava se esvaindo. Ele viu os olhos de Carlos, que estavam cheios de dor e medo, mas também havia um brilho de esperança. O protagonista sussurrou palavras de encorajamento, tentando dar força a quem já estava perdendo a batalha. "Fique comigo, irmão. Não vá. Você é forte. Vamos sair disso juntos", ele disse, embora soubesse que aquelas palavras eram um eco vazio. Carlos balançou a cabeça, como se tentasse dizer algo, mas o sangue escorria pelo seu rosto. O protagonista lutava contra as lágrimas, contra a sensação de impotência que o dominava. E assim, entre a devastação e o desespero, o protagonista enfrentou a escolha mais difícil de sua vida. Ele sabia que precisava agir rapidamente, e por um momento, a dúvida se apoderou dele. A guerra exigia decisões impossíveis, e ele se viu à beira de um abismo emocional. Se ficasse, poderia ser atingido. Se fosse, poderia perder o amigo para sempre. O que faria? Qual era o custo da sobrevivência? Foi nesse instante que ele se lembrou do que Carlos sempre dizia: a vida é feita de escolhas, e as melhores são aquelas que fazemos por amor. Com um novo propósito, o protagonista levantou Carlos com a força que restava e começou a arrastá-lo para trás. Com cada passo, o peso da responsabilidade se intensificava. Ele sentia a presença da morte ao redor, mas não poderia desistir. A camaradagem não era apenas um lema, era uma promessa que eles haviam feito um ao outro. E mesmo que as chances fossem contra ele, o protagonista decidiu lutar. Ele ouviu os gritos de seus companheiros, a luta em andamento ao seu redor, mas tudo isso se tornou um borrão. A única coisa que importava agora era salvar Carlos. A determinação crescia a cada movimento, e ele sentiu a força do amor e da amizade pulsando dentro dele. Não era apenas uma batalha pela sobrevivência, era uma batalha pela humanidade, pela conexão que eles compartilharam, pela esperança que ainda restava. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, o protagonista se lançou ao chão, tentando estancar o sangue que escorria de Carlos. Ele sussurrou palavras de conforto, embora soubesse que o desespero poderia ser incontrolável. Era uma luta pela vida, e ele estava determinado a não deixar que a guerra levasse seu amigo. E naquele momento, enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, o protagonista compreendeu a profundidade do que significava ser humano. Na trincheira, longe de casa, cercado pela brutalidade, a verdadeira face do homem se revelava.
No calor da batalha, no meio das escolhas impossíveis, sua alma emergia e ele sabia que a guerra não apenas testava a coragem, mas também o espírito. E a luta não era apenas por vitória, mas pela essência da própria vida. A explosão ecoou, fazendo a terra tremer sob os pés do jovem soldado. Ele se agarrou ao solo, sentindo a intensidade do momento, enquanto o ar se preenchia com fumaça e o cheiro de pólvora. O coração batia a 1000 por hora e sua mente buscava uma saída, um caminho para a segurança. "Precisamos ir!" gritou novamente, sua voz quase desaparecendo na cacofonia da batalha. Mas o amigo permanecia lá, imperturbável, com o olhar perdido. Era como se tudo ao redor tivesse se tornado um borrão e apenas ele e a sua própria realidade existissem. O jovem soldado se aproximou, ainda mais decidido, e tocou o ombro do amigo. "Por favor, volte para mim, não podemos ficar aqui." Finalmente, o amigo se virou, mas ao invés de alívio, o jovem soldado viu um olhar de desespero misturado com uma determinação sombria. "Você não entende, eles estão vindo para nós, não podemos nos juntar a eles." Precisamos nos preparar para a luta final. Para que luta final, meu Deus? Olha ao seu redor, estamos cercados. Precisamos sair daqui agora. O jovem soldado estava quase suplicando, sua voz repleta de pânico. Ele sabia que a batalha estava perdida, que a sobrevivência dependia da retirada, mas o amigo parecia cativado por uma ideia muito mais letal. De repente, um grito ecoou próximo. Outros soldados estavam em pânico, correndo para se abrigar de um ataque iminente. O jovem soldado sentiu que o tempo estava se esgotando e que a linha entre a vida e a morte se tornava cada vez mais fina. Ele tomou a decisão de agir. "Se você não vier comigo, eu vou sozinho." Ele se virou, correndo em direção ao abrigo mais próximo. A adrenalina pulsava em suas veias e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Mas ele parou ao ouvir uma voz atrás dele. "Você não pode deixar isso acontecer." O amigo estava agora a poucos passos, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. "Você não pode me deixar aqui." O jovem soldado hesitou por um momento, o conflito interno explodindo dentro dele. Ele queria ajudar, mas também queria sobreviver. "Então venha, venha comigo!" gritou, estendendo a mão. O amigo hesitou, a dúvida pairando no ar entre eles. A tensão aumentava como um fio prestes a estourar. E nesse momento de indecisão, uma nova onda de explosões começou a se aproximar, cada uma mais próxima que a anterior. A terra estremeceu novamente e, de repente, a decisão foi tomada por um grito ensurdecedor. A primeira explosão acertou a trincheira, enviando destroços e terra para todos os lados. O jovem soldado foi jogado ao chão, sentindo a dor e o medo se entrelaçarem em sua mente. Ele se levantou, tentando se recuperar do impacto, mas a visão era um caos. O que havia sido antes um campo de batalha, agora era um inferno em chamas. Ele olhou em volta, desesperado, mas o amigo havia desaparecido. "Onde você está?" gritou, mas o som do combate abafou sua voz. O jovem soldado tentou se concentrar, lembrando-se de que a sobrevivência era o mais importante. Ele se arrastou para o abrigo, ouvindo os ecos de disparos e as vozes de outros soldados que lutavam para se manter vivos. Sentiu-se perdido, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quando finalmente alcançou um abrigo, viu outros soldados se reunindo, mas o coração dele doía pela ausência do amigo. Ele se esforçou para entender o que havia acontecido. A última imagem que tinha era de seu amigo com um olhar distante, como se estivesse se preparando para algo terrível. Essa lembrança o incomodava e a angústia crescia em seu peito. O que estava acontecendo com ele? Enquanto o jovem soldado tentava se recompor, ele ouviu murmúrios ao seu redor. As vozes eram baixas, mas ele podia distinguir algumas palavras. Traição. Não podemos confiar. Ele não é quem parece. O pânico cresceu dentro dele. Estava claro que a situação era mais complexa do que ele havia imaginado. Ele procurou um conhecido, alguém que pudesse lhe dar mais informações, mas todos pareciam tão confusos quanto ele. Os minutos se arrastaram e a batalha continuava a rugir lá fora. O jovem soldado tentou se distrair, pensando em tudo o que havia passado com seu amigo. Eles haviam compartilhado risadas, histórias e um laço que parecia inquebrável. Como podiam estar agora em lados opostos, como se houvesse algo mais, uma sombra que os separava? Foi então que um grito rasgou o ar.
Olhem, ele está aqui! Era uma voz familiar. O jovem soldado se virou rapidamente. Era um dos seus companheiros de unidade, um homem que havia lutado ao lado dele desde o início da campanha. Ele está com os inimigos, o seu amigo está com eles. O coração do soldado disparou. Não, isso não pode ser verdade, ele rebateu, mas dúvidas começaram a se instalar em sua mente. Vi ele, conversando com um deles. Ele planejou tudo isso. O jovem soldado sentiu uma onda de negação. Era impossível que seu amigo, aquele que havia compartilhado tanto, pudesse ser um traidor, mas as palavras ecoavam em sua cabeça. Ele lembrou do olhar no rosto do amigo, da frieza em sua voz. A confusão se transformou em um misto de raiva e dor. Como ele poderia ter sido enganado dessa forma? A situação estava se tornando insustentável. As explosões lá fora se intensificavam e a possibilidade de um ataque inimigo era iminente. O jovem soldado olhou ao redor, buscando uma saída, mas a verdade inegável se instalava em seu coração. Ele tinha que enfrentar essa realidade. Se seu amigo estava realmente do lado do inimigo, ele precisaria se preparar para o que estava por vir. A batalha não era apenas uma luta por sobrevivência, era uma luta contra a traição de alguém em quem ele havia confiado. Com a determinação renovada, ele se levantou e, em meio ao caos, decidiu que não deixaria que essa traição o destruísse. Ele lutaria, não apenas por sua vida, mas pela memória do que havia sido amizade. E assim, com o coração pesado, mas a mente clara, ele se preparou para enfrentar o que estava por vir. Uma onda de adrenalina percorreu o corpo do protagonista. Ele sentiu que o momento decisivo havia chegado, e o medo se misturou com a determinação de seguir em frente. O som das explosões ao redor se intensificou, e ele sabia que cada passo poderia ser o último. Olhou para Carlos, que com um aceno de cabeça indicou que estavam prontos. Eles precisavam avançar, mesmo sabendo que a linha de frente era um campo minado de incertezas. Os dois se levantaram, correndo em direção à próxima cobertura, um pequeno abrigo de pedra que parecia se desmanchar a cada tiro que ressoava. O protagonista sentiu o coração acelerado, batendo como um tambor em meio ao caos. O cheiro de pólvora e fumaça enchia o ar, tornando a respiração difícil. Ele mal conseguia ouvir os gritos dos seus companheiros de combate, absorvido pela urdidura da guerra. Cada passo que davam parecia um ato de bravura, uma resistência contra a morte que os cercava como sombras. Ao alcançarem o abrigo, ambos se agacharam, ofegantes. O protagonista olhou ao redor, tentando captar o que estava acontecendo. O campo de batalha se estendia diante deles, com soldados se movendo de um lado para o outro, todos tão determinados quanto eles, mas também tão vulneráveis. O que mais os surpreendia eram os rostos dos homens. Cada um deles espelhava uma mistura de medo e coragem, mas havia algo mais. Havia uma história por trás de cada olhar, um desejo de voltar para casa. Nesse momento, o protagonista voltou a pensar nas histórias que tinham sido contadas na trincheira, palavras repletas de vida que contrastavam com a brutalidade do cenário que se desenrolava ao seu redor. Ele se lembrou do velho soldado que falava sobre o amor pela terra e como a guerra havia transformado tudo. Aqueles homens agora eram sombras do que eram, lutando não apenas contra um inimigo, mas também contra a perda de si mesmos. A ordem para avançar novamente foi dada, e o protagonista, sentindo que não havia como hesitar, olhou para Carlos. Ele viu a determinação nos olhos do amigo e, por um instante, encontrou força na amizade que os unia. Com um sinal, correram em direção a uma nova posição, o ragido ensurdecedor dos tiros os acompanhando. O protagonista sentia cada movimento como uma dança com a morte, uma coreografia mal ensaiada que só a guerra poderia ensinar. Quando chegaram a um pequeno abrigo de madeira, tiveram um breve momento de calma. O silêncio os envolveu por um segundo, e foi nesse instante que o protagonista percebeu que algo havia mudado. O ar pesado estava carregado de tensão, e ele olhou para Carlos, que tinha um olhar distante. Algo não estava certo. O amigo parecia contemplar algo além do campo de batalha, como se estivesse imaginando um futuro que poderia nunca acontecer. "Você está bem?" perguntou o protagonista, tentando romper a bolha de silêncio que se formara entre eles. Carlos olhou para ele, forçando um sorriso, mas a preocupação em seus olhos estava clara. "É só, às vezes, sinto que este lugar está tentando nos engolir.
É como se cada um de nós estivesse se perdendo um pouco mais a cada dia, respondeu Carlos, a voz carregada de um peso que o protagonista reconheceu. Era a mesma sensação que o perseguia, uma sombra que nunca se afastava completamente. Antes que pudesse responder, uma explosão próxima fez o abrigo tremer. O protagonista se agarrou à parede, sentindo a adrenalina subir novamente. O tempo parecia parar enquanto ele ouvia os gritos e os sons da batalha que continuava lá fora. O instinto de sobrevivência se acendeu e ele se lembrou do que estava em jogo. Não era apenas sua vida, mas também a vida de seus companheiros. Precisamos continuar, disse ele, olhando nos olhos de Carlos. Não podemos deixar que isso nos vença. Carlos assentiu lentamente e juntos eles saíram do abrigo, avançando em direção a uma nova linha de frente. O campo de batalha era um labirinto, repleto de perigos e incertezas. Cada avanço se tornava um ato de coragem, mas também uma luta interna contra o desespero que ameaçava dominá-los. Enquanto corriam, o protagonista notou que a situação estava piorando. Os inimigos estavam mais próximos e a pressão da guerra tornava-se sufocante. O som das balas cortando o ar e os gritos de dor eram um lembrete constante de que a morte estava sempre à espreita. Ele e Carlos se moviam como sombras, tentando encontrar segurança entre os destroços. Finalmente, chegaram a um pequeno grupo de soldados brasileiros que estavam tentando organizar uma linha de defesa. O protagonista sentiu um alívio momentâneo ao ver rostos familiares, mas também percebeu a tensão no ar. Aqueles homens estavam cansados e a esperança parecia estar se esvaindo. O protagonista se juntou ao grupo, sentindo que a unidade era sua única chance de sobrevivência. "No que podemos ajudar?", perguntou ele, olhando para o líder do grupo, um homem chamado Paulo, que estava tentando coordenar os esforços. "Precisamos de cobertura enquanto tentamos avançar para aquela posição", respondeu Paulo, sua voz firme apesar do cansaço. "Mas a situação está crítica, precisamos de todos os homens que pudermos." O protagonista sentiu um nó na garganta. Com o coração pesado, ele sabia que precisava fazer algo. Ele olhou para Carlos, que estava ao seu lado, e percebeu que eles não podiam hesitar. O que quer que estivesse para acontecer, eles precisavam estar juntos, enfrentando a tempestade. Antes que pudessem se organizar, uma nova explosão sacudiu a terra sob seus pés. O protagonista caiu, o chão se abriu ao seu redor, e ele sentiu a energia ao seu redor se fragmentar. Quando se levantou, viu Carlos ao seu lado, mas a expressão em seu rosto havia mudado. Havia algo em seus olhos que o fez sentir um frio na espinha. "Você viu isso?", Carlos perguntou, a voz tremendo. O protagonista seguiu o olhar do amigo e percebeu que um grupo de soldados inimigos estava se aproximando. Eles estavam cercando a posição e a tensão no ar se tornou palpável. Era a hora da verdade. O protagonista respirou fundo, sentindo que o destino de todos ali estava em suas mãos. Ele olhou para seus amigos, seus companheiros de guerra, e soube que precisava agir. A batalha que estava prestes a começar não era apenas uma luta por sobrevivência, mas também uma luta pela humanidade que ainda existia dentro deles. Eles precisavam enfrentar o inimigo, não apenas com armas, mas com a força de suas histórias, de suas vidas. E naquele momento, o protagonista entendeu que o verdadeiro teste não era apenas sobreviver, mas permanecer humano em meio ao horror. Com um grito de guerra, ele se preparou para o que estava por vir, determinado a não deixar que o medo ou o desespero o dominassem. A hora da luta havia chegado, e a trincheira seria o palco de suas escolhas, onde cada decisão poderia mudar tudo. Naquele inferno de lama e dor, ele se lembrou de quem era e do que representava. E com isso, avançou, pronto para enfrentar o que quer que estivesse à sua frente. O jovem soldado estava em uma encruzilhada emocional, preso entre o desejo de salvar a si mesmo e a obrigação de não abandonar seu amigo. A batalha rugia ao seu redor, e o som de explosões e gritos aumentava a sensação de urgência. Ele olhou para o amigo e viu a angústia em seu rosto, mas algo no olhar daquele homem também lhe causou inquietação. Havia uma determinação sombria que não conseguia entender. A tensão crescia e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. "Vamos, por favor!" O pedido soou como um último apelo. O jovem soldado se aproximou ainda mais, estendendo a mão. Mas, ao fazer isso, uma lembrança perturbadora invadiu sua mente. Eles haviam lutado lado a lado por 2 anos. Como poderia ter perdido de vista a verdade?
O amigo sempre tivera uma expressão estranha em momentos de combate, uma satisfação contida que muitas vezes o deixava inquieto. Ele tentava afastar esses pensamentos, mas a dúvida agora brotava em seu coração como um veneno. Você precisa confiar em mim. A voz do amigo soou mais intensa, quase desesperada. Eu sei o que estou fazendo. Eles não vão nos pegar, não se nós estivermos prontos. O jovem soldado olhou por cima do ombro, a fumaça ainda se erguendo do campo de batalha, e o medo tomou conta dele. Ele imaginou o que poderia acontecer se permanecessem ali mais um segundo. Mas a ideia de deixar seu amigo para trás o corroía por dentro. A divisão entre os dois se tornou insuportável. O amigo, uma figura que sempre representara força e coragem, agora se tornava algo mais. O jovem soldado sentiu uma onda de raiva e frustração. Você está falando como se tivéssemos outra escolha. Estamos cercados. Olha ao nosso redor. Ele gesticulou para o campo, onde outros soldados estavam caindo, e a morte parecia estar de mãos dadas com cada um deles. Precisamos fugir, ou seremos os próximos. Mas o amigo apenas o encarou, um olhar intenso que desafiava sua lógica. E se eu disser que já tomei a decisão, que nos resta lutar, que a honra vale mais do que a vida? O tom de voz carregava um peso que o jovem soldado nunca havia sentido antes. Aquela declaração parecia uma armadilha, mas ao mesmo tempo ele sabia que havia algo mais profundo nesse apelo à honra. Um grito distante fez com que o jovem soldado se virasse. Ele precisava agir. Eu não posso ficar aqui. Ele começou a retroceder, a batalha se intensificando ao seu redor. Mas o amigo avançou, agora entre ele e a segurança. Se você for, eu não posso garantir que você sobreviva. Se os deixarmos nos pegar, o que será de nós? O jovem soldado hesitou, o medo se misturando ao desespero. Você não é mais o mesmo. Essas palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram em sua mente. Ele se lembrou de momentos em que o amigo parecia mudar, sinais que não havia percebido antes. Você está falando de honra, mas a honra não inclui deixar meu irmão para trás. O jovem soldado sentiu uma onda de determinação e pela primeira vez se deu conta de que talvez fosse o amigo quem não estivesse mais certo. Uma explosão próxima os fez se agachar e então o jovem soldado decidiu. Se você não vier comigo, eu vou sozinho. Ele se virou e começou a correr, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Cada passo estava carregado de medo, mas também de esperança. Ele queria acreditar que havia uma saída, que ainda poderia salvar seu amigo. Você não vai conseguir escapar. A voz do amigo ecoou atrás dele, mas ele não olhou para trás. Ele precisava focar em sua própria sobrevivência. O caminho até o abrigo parecia mais longo do que nunca, e o jovem soldado sentiu o peso do desespero crescendo a cada segundo. Quando finalmente alcançou o abrigo, virou-se, esperando ver seu amigo atrás dele. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele estava só. A realidade do campo de batalha o cercava, e a realidade de sua decisão o golpeou com ferocidade. O amigo não havia vindo. A imagem do olhar em seu rosto, misturado com a determinação e a loucura, ficou gravada em sua mente. Os minutos passaram como horas. Ele sentiu a angústia crescer em seu peito. O que havia acontecido com aquele homem, com quem havia compartilhado risos e lágrimas? O jovem soldado se lembrou de todos os momentos que haviam passado juntos, da camaradagem que construíram. E naquele instante solitário, percebeu que a batalha não era apenas contra o inimigo, mas também contra a traição que havia se instalado entre eles. A batalha rugia fora do abrigo, mas dentro dele, uma nova batalha se desenrolava. Ele se lembrou de cada conversa, de cada momento. E então, uma ideia perturbadora surgiu em sua mente. E se ele não soubesse tudo sobre seu amigo? E se a jornada que fizeram juntos estivesse repleta de segredos que nunca foram revelados? As horas passaram e a batalha continuou, mas a mente do jovem soldado estava em outra parte, tentando entender aquele amigo que se tornara um estranho. Ele sabia que precisava agir, que não poderia ficar ali escondido para sempre. Mas a dúvida criava raízes em seu coração, e ele se perguntava se a verdade sobre seu amigo era mais sombria do que imaginava. Finalmente, ele tomou a decisão de sair do abrigo e enfrentar a batalha.
No momento em que se lançou novamente ao campo de batalha, sentiu a adrenalina inundar seu corpo. Mas não era apenas a adrenalina da luta, era a necessidade de entender, de confrontar a verdade. O que havia se perdido entre eles não poderia ser ignorado. Enquanto avançava, uma nova determinação crescia dentro dele. Ele precisava encontrar seu amigo, não apenas para saber se ele estava vivo, mas também para desvendar os mistérios que envolviam a amizade deles. E assim, ele se lançou para o caos da batalha, determinado a enfrentar não apenas o inimigo, mas também a verdade que o aguardava. Sabia que a trincheira poderia ser o palco de uma tragédia, mas também de uma resolução. Ele não iria desistir até que ambos, de alguma forma, estivessem livres do peso que carregavam. No fim, a batalha não se tratava apenas de sobrevivência, mas de enfrentar os demônios que haviam surgido entre eles ao longo dos anos. E assim, mesmo em meio ao horror da guerra, o jovem soldado não apenas lutava por sua vida, mas por uma conexão que poderia ter sido desfeita, mas que ele desejava desesperadamente restaurar. Essa era a verdadeira batalha, e ele estava pronto para enfrentá-la.